Formulários anteriores ao PPP, o que é isso? O PPP ele passou a vigir, a ter vigência, a ter validade, a ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2004. Aí você pode se perguntar, e antes disso, o empregado ele poderá fornecer à Previdência outros documentos que demonstram a sua história laboral, desde que atenda às normas vigentes à época. E que documentos são esses? Existiu ao longo do tempo aí alguns formulários. Que formulários são esses? Nós temos o SB40, bastante conhecido, o DISSBE 5235, o DSS 8030 e, por último, o DIRBEM 8030. Esses formulários antecederam o PPP. E a pergunta é que você pode me fazer, David, e aí? Quem apresentar, quem tiver esse documento, está valendo? Sim, está valendo. Desde que foi emitido até o dia 31/12/2003. Porque a partir de 1º de janeiro de 2004, aí tem que ser o PPP, não vale mais nenhum desses formulários. E quando da sua emissão, esse formulário tem que ter sido observados os requisitos que o legislador estabeleceu quanto ao seu preenchimento. É esse o detalhe que você tem que entender. E se você é da área de RH ou da área de saúde e segurança do trabalho, o trabalhador ele sempre lhe questiona, lhe pergunta, e você deverá orientá-lo desta forma. Se até 31/12/2003 foi emitido um dos formulários estavam vigentes à época, eles podem ser apresentados. A partir de 1º de janeiro de 2004, o que vale é o PPP, o formulário que nós estamos falando agora. Estamos acordados? Está tudo certinho aí? Continue aí conosco, não se canse. Vamos ao próximo ponto. Eu gostaria de falar agora da exigência do PPP. Eu acabei já falando, mas eu quero falar um pouco da base legal. Onde é que você encontra a base legal? Existe uma instrução normativa que se chama Instrução Normativa IN/INSS-PRES. Então, a instrução normativa do INSS, que trata do assunto PPP, é a IN 45. E no seu artigo 272, estabelece a exigência do PPP. A partir de 1º de janeiro de 2004, o documento exigido é o PPP. A empresa ela deverá elaborar de forma individualizada para seus empregados, que elaborem expostos a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física. Disso que a gente viu aí que está no slide, o que é o detalhe? O detalhe é que todo trabalhador que labora exposto a agente de risco, quais são eles? Agente de risco físico, ruído, vibração, calor, radiação ionizante, radiação não ionizante, risco químico, substâncias químicas diversas, risco biológico, fungos, vírus, bactérias. Esses trabalhadores, o empregador, ele tem o dever de fornecer o perfil profissiográfico previdenciário. Para que você fixe o conhecimento, se alguém trabalha no hospital, deverá ser fornecido o PPP a ele. Por quê? Que principal risco tem nesse ambiente? O risco biológico, o risco de fungos, de vírus e de bactérias. Se alguém trabalha numa indústria química, ele tem direito ao PPP. Por quê? Porque lá você tem uma série de produtos químicos. Você tem benzeno, tolueno, xileno, etilbenzeno, propeno, metanol e aí vai uma série infinita de produtos químicos. Também deverá fornecer o EPI. Mas em muitos ramos da atividade econômica existe um agente sempre presente que é o ruído, né? Desde uma marcenaria, desde uma indústria de móveis, de fabricação de móveis, desde uma oficina, desde uma concessionária que faz manutenção de veículo. Olha que a abrangência do PPP é muito grande. Então, toda atividade econômica onde há a presença
onde existe a presença de agentes de riscos que possam afetar a integridade física do trabalhador ou que exponha o trabalhador a agentes nocivos, agentes físico, químico e biológico, é necessário, é exigido que se emita o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Estamos de acordo? Está tudo tranquilo aí? Vamos lá. Próximo ponto que a gente vai ver aqui no nosso curso, no nosso bate-papo, no nosso treinamento. Exigência do PPP pela legislação previdenciária. O que é a legislação previdenciária primeiro? A Previdência Social, ela cuida de todos aqueles que contribuem para o sistema para que estejam protegidos contra um infortúnio. E que infortúnios são esses? Contra a velhice, contra uma doença e quando estiverem de fato necessário a sua aposentação, o seu descanso. A previdência ela pode ser traduzida como um seguro social. Agora, quando você fala em seguridade social, aí você tem a questão contributiva para que você tenha o retorno. A legislação previdenciária, ela cuida disso, porque existe aí, se a gente for verificar, a questão da assistência social e da saúde, que necessariamente, ou na verdade não existe a necessidade contributiva. A legislação previdenciária, ela se aplica aos empregados de forma geral, aos trabalhadores avulsos, aos que estão conceituados na legislação previdenciária como segurados. Então existe uma lei chamada a Lei 8.213, que define, de 91, que define quem são os segurados da Previdência. E a legislação previdenciária cuida, se preocupa destes segurados. A exigência do PPP, a gente falou aí, logo no início do conceito eu cheguei a pincelar, mas agora a gente vai discutir de uma forma mais adequada. Para os agentes químicos e o ruído, deve-se observar o alcance do nível de ação, que trata o subitem 9.3.6 da NR9. Primeira coisa, eu quero que você entenda o que é a NR9. A NR9 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nesta NR9, nós temos o conceito do que é nível de ação. Então, para que você insira informações de agente químico e ruído, que é um agente físico, você deve observar o alcance do nível de ação para que você reporte no seu PPP. Os demais agentes, calor, radiação, todos os outros demais agentes, fungos, vírus, bactérias, a simples presença no ambiente de trabalho você coloca lá. Mas no PPP, os agentes químicos e o ruído, para que você reporte, você deve observar o alcance do nível de ação. E agora eu quero que você entenda o que é nível de ação. O nível de ação é o que você vai ver na sua tela agora aí, no item 936 da NR9. Vamos analisar juntos. O item 936, ele define aí o que é nível de ação. E você me permita fazer a leitura para que a gente possa discutir sobre esse conceito do que é nível de ação. Para os fins desta NR, esse é o conceito trazido no item 936, considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposições. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico. Deverão ser objeto do controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas alíneas que seguem. Aí que você vai ver de fato o que é nível de ação. Vamos lá, na linha que segue. Para agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional considerados de acordo com a linha C do subitem 9351. Vamos parar um pouco aí.
é metade do limite de exposição ocupacional. Ou seja, se você tem um limite de tolerância com 8 ppm, o nível de ação é a metade disso, 4 ppm. Então, está muito fácil aí entender. Já para o ruído, a dose de meio, dose superior a 50%, conforme o critério estabelecido na NR15, anexo 1, item 6, considera-se nível de ação. Se você é profissional de segurança, você está entendendo esse conceito de nível de ação. Para o agente químico é a metade dos limites de exposição, tá fácil. E a dose para o ruído, aí você tem um conceito mais técnico, porque também no ruído você tem uma escala logarítmica para aquela tabela. Então a dose tem que ser superior a 50%. Quando você realiza o monitoramento de ruído, você estabelece a dose de exposição. Se essa dose for acima de meio, ou seja, superior a 50%, esse ruído deverá ser reportado no seu PPP. Então, entendemos agora que para esses dois agentes de riscos, para que eu reporte no PPP, eles têm que ser acima do nível de ação. E para os demais agentes, basta que exista a presença dele, eu tenho que inserir no nosso perfil profissiográfico previdenciário. Tá entendido? Tá tranquilo? Beleza. Vamos lá, o próximo tópico, a gente entendeu aí a exigência de implantação do PPP por meio magnético, como é social, com as mudanças na legislação que estão por vir, estão a caminho, estão muito próximas. O PPP ele será por meio magnético e será informado através dos sistemas da Previdência. E agora, note que a gente falou no início que o PPP é para atividades onde existia a presença de agentes nocivos à saúde e à vida. A partir do PPP magnético, todos os ramos de atividade da economia deverão ser reportados. Ou seja, de outra forma falando, conforme está no slide, independente do ramo de atividade da empresa e da exposição a agentes nocivos, você deverá ter o seu PPP. Não vai ter jeito. O segundo detalhe é que o PPP abrangerá informações relativas aos fatores de risco ergonômicos e mecânicos. Atualmente é apenas físico, químico e biológico. Isso ainda está em discussão, isso pode cair ou não, isso aí a gente tem que verificar com o andamento. Em breve o SESM Online estará lançando um curso E-Social. Vem aí um curso E-Social, onde terá mais detalhes sobre esse assunto. Mas para o nosso curso PPP, eu quero que você saiba o seguinte, que quando passar para o meio magnético, o PPP ele terá informações, além dos riscos físicos, químicos e biológicos, ele terá também informações de risco ergonômico e mecânico. Risco ergonômico está tratado na NR17. E o risco mecânico, você tem NR18, PCMAT, você tem NR12, máquinas e equipamentos, você tem outros documentos, outras normas. Você tem o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, que se preocupa com risco mecânico. E o outro detalhe que é independente do ramo, independente da exposição ou não a agentes nocivos à saúde e à vida, será necessário que se tenha informações do PPP quando se passar por meio magnético. Vamos ao próximo ponto do nosso curso, momentos para entrega do PPP. Quando é que o PPP deve ser entregue? Se você é da área de RH ou se você é da área de saúde e segurança, essa é um questionamento que sempre o empregado faz, o colaborador, o associado, o integrante faz, não é verdade? Quando é que deve ser entregue o PPP? A gente trouxe 5 condições aí que enseja o direito que o trabalhador ele pode ter o PPP. O primeiro deles, na rescisão do contrato de trabalho, no prazo de 30 dias após a homologação, você deve entregar o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, independente de qual seja o motivo da rescisão contratual, com ou sem justa causa, sendo
pedido pelo empregado ou não, rescindiu o contrato, ele tem direito a receber o perfil profissiográfico previdenciário. Esse é um documento do trabalhador. O segundo item, requerimento de reconhecimento do período trabalhado em condição especial. O empregado está buscando a obtenção da aposentadoria especial ou a contagem de tempo especial para juntar com o comum para ele ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, o que é possível também você converter um período especial em outro período comum e somando se você tem uma aposentadoria por tempo de contribuição e não necessariamente a aposentadoria especial. Também nessa condição de buscar junto à Previdência a percepção de benefício, o empregado ele tem direito a receber o PPP. Análise de benefícios por incapacidade. Então, sempre que for necessário, por exemplo, o requerer um auxílio-doença acidentário ou ele requerer uma aposentadoria por invalidez, possivelmente se exija a apresentação do perfil profissiográfico previdenciário. Simples conferência pelo trabalhador. O trabalhador ele quer verificar como é que está o documento, como é que está estruturado esse documento. Então, essa simples conferência ele também pode requerer o PPP. E a última condição é quando solicitado por autoridade competente. Que autoridade competente seria essa? Pode vir do próprio Poder Judiciário. Imagine que uma demanda, uma reclamação trabalhista, possa se exigir um PPP. O auditor fiscal do trabalho pode requerer. O órgão previdenciário, o INSS, a autarquia federal, que cuida das questões previdenciárias, o INSS também pode requerer o perfil profissiográfico previdenciário do empregado. Então, dessa forma, a gente analisou agora os momentos para entrega do PPP. São 5 eles que enseja aí esta condição para o empregado receber o PPP. Vamos ao próximo ponto, assinatura do PPP. Você que está me assistindo aí, você que é responsável pela emissão do PPP na sua empresa, você às vezes fica meio angustiado. Quem é que assina o PPP? Há uma discussão em algumas empresas, é o profissional de RH, outros dizem não, é o engenheiro de segurança que tem que assinar o PPP, porque sempre foi assim, porque o DSS 8030 era o profissional de segurança, o DIRBEM 8030, agora querem passar para a área de RH, mas a discussão será elidida agora. Nós iremos esclarecer quem é que assina o perfil profissiográfico previdenciário. O PPP ele deve ser assinado por quem tem procuração outorgada para tal. Então, se o empregador ele concede, ele outorga poderes para que alguém assine o PPP, está feito. É isso aí que deve ter. Agora, olhe no detalhe no seu slide. Deve ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados em procuração, concedidos em procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados. Esse detalhe aí, às vezes, algumas empresas se passam, porque existe a procuração outorgando os poderes, mas não indica na procuração quem são os responsáveis técnicos. E você tem diversos períodos, em cada período você muitas vezes tem responsáveis técnicos diferentes, deve constar lá. E os responsáveis técnicos, eles serão responsáveis por registros ambientais e o responsável técnico por monitoração biológica. 2 detalhes aí, ó. O responsável técnico por registros ambientais, ele tem que ser o engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Nesse caso aí, qualquer um desses 2 profissionais, ele pode ser responsável pelos registros ambientais. Muitas empresas, ela colocam o técnico de segurança do trabalho como responsável pelos registros ambientais. Sob o ponto de vista da competência, do limite de competência, nós temos que o técnico de segurança, ele realiza, ele executa o monitoramento. Ele faz monitoramento de ruído, ele faz monitoramento de agente químico, mas quem assina, quem é responsável técnico, o técnico de segurança não tem essa competência. E o tecnólogo teria, David? Você pode perguntar. Eu entendo que também não. Existe uma limitação aí do campo de atuação pelos registros ambientais. Então, nesse caso, eu entendo que seria o engenheiro de
segurança do trabalho, o responsável pelos registros ambientais. Cabe discussão? Cabe, sempre cabe. E a discussão ela é saudável. Então você deve discutir com o jurídico de sua empresa, mas o entendimento nosso, estou aqui conversando com você agora, é que o responsável pelos registros ambientais deve ser o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. Esses dois profissionais ele tem competência para tal. E o monitoramento biológico, somente o médico do trabalho. Somente o médico do trabalho ele pode ser responsável. O enfermeiro pode? Não, não pode. O Conselho Regional de Medicina ele estabelece os requisitos. Monitoramento biológico, cuidados de saúde, só quem pode é o médico. A dica é que nesta procuração conste os poderes específicos e quem são os responsáveis técnicos de cada período, tanto pelo monitoramento, pelo registro biológico, como pelos registros ambientais. Tranquilo aí? Um outro detalhe que consta no seu slide, que você não pode esquecer de verificar, é que a procuração não precisa ser anexada no processo, ou seja, junto com o PPP. Não é condição sine qua. Você poderá fornecer, conceder uma declaração. Então, esta declaração substitui o PPP, ou melhor, substitui a procuração. Então, conforme consta no seu slide, a procuração não precisa ser anexada no processo, ou seja, ser juntada com o PPP, podendo ser substituída por declaração informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o formulário. Declaro para os devidos fins que fulano de tal, gerente de recursos humanos, está autorizado a assinar o perfil profissiográfico previdenciário, tendo procuração para isto com poderes específicos. Tá legal aí? Ou se você quiser, você anexa a procuração, também é possível e muitas pessoas também, eles reconhecem a firma na procuração para que não seja xerox, aí é necessário, para que também o processo ele fique tranquilo, ele fique sem nenhum tipo de problema ou entrave junto ao INSS, a autarquia federal. Vamos ao próximo ponto do nosso bate-papo, do nosso curso aqui de PPP. Que bom que você está conosco, que a gente batendo papo. Continue conhecendo os cursos WD SESMA Online. Ponto importante, o comprovante de entrega. Você não deverá deixar de registrar. Existem duas formas de você registrar a entrega. Quais são elas? No próprio termo de rescisão, que foi entregue o EPI, ou melhor, que foi entregue o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, poderá constar no instrumento rescisório, no termo de rescisão. Pode ser feito em recibo emitido à parte, eu acho até melhor, mais conveniente, pode ser feito. E um detalhe é que esses documentos devem ser arquivados por 20 anos, para verificação de qualquer demanda jurídica, qualquer demanda que envolva a necessidade de comprovação, esse documento estará devidamente arquivado. Tranquilo até aí, beleza? Comprovante de entrega pode ser no instrumento de rescisão ou pode ser um documento, um recibo emitido à parte. Você pergunta, que recibo é esse? Recibo de entrega de PPP. Aos tantos dias, fulano de tal recebeu o perfil profissiográfico previdenciário, coloca a data, a cidade, a data e assina, e ele assina recebido. Um recibo simples, um recibo de entrega que você normalmente sabe qual modelo e não terá grandes dificuldades em fazer este recibo de entrega. Tá tranquilo? Vamos lá ao próximo ponto do nosso curso PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. O próximo ponto que nós iremos falar é sobre a atualização do PPP. Quando é que o PPP ele deve ser atualizado? Olha só, lembrando o conceito, o PPP é um documento histórico laboral de atualização contínua. Então, se ele é histórico laboral de atualização contínua, sempre que ocorrer alguma mudança nas informações contidas no PPP, ele deve ser atualizado. Sempre que ocorrer alguma mudança, o PPP deve ser atualizado. Além disso, se você revisou o PPRA e o PCMSO,
o que deve ocorrer pelo menos uma vez ao ano. Esses documentos eles são revisados anualmente, pelo menos uma vez ao ano. Também o PPP ele deverá ser atualizado. São nesses dois momentos que deve ser atualizado. Eu gostaria de abrir um parêntese agora para falar com você da importância de ter um software. Hoje existem alguns no mercado e eu não quero fazer propaganda de nenhum nesse momento. E a WD Sesma não tem hoje um software desse que forneça aos seus clientes ainda. Mas é importante, se você tem muitos empregados, que você possua um software. Por quê? Porque são muitas informações, a base de dados é muito grande e para controlar essa dinâmica de informações tanto de recursos humanos, informações administrativas como informações de saúde e segurança, então é importante que se tenha um software para fazer a devida administração. Nós recomendamos que você adquira um software. Vamos ao próximo ponto, falar no nosso curso PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Informações importantes. Que informações são essas? São 3 informações que eu quero destacar para você. A primeira delas, as informações contidas no PPP são de caráter privativo do trabalhador. É de uso privativo dele, tem informações do trabalhador, por isso não pode ser disseminados de qualquer forma. Logo no início, em 2004, quando passou a viger o perfil profissiográfico previdenciário, se colocava os exames médicos que eram realizados e hoje não se coloca mais os detalhes do exame médico, apenas quem é responsável pelo registro ambiental. Isso é o suficiente e as informações constam para que as autoridades, caso queiram analisar, verificar as informações médicas, estarão disponíveis nas empresas para fiscalização do trabalho e para fiscalização previdenciária. Então, o primeiro detalhe é o PPP de caráter privativo do trabalhador. As informações ali constantes é entre a empresa e o trabalhador e não deve ser disseminado de qualquer forma. Devemos ter bastante cuidado com as informações médicas, porque informação médica tem a questão do sigilo médico, que é garantia constitucional. Entre médico e paciente deve-se ter este cuidado e não se disseminar de qualquer forma essas informações. Outro ponto importante é que informações falsas contidas no PPP constituem crime. Isto existe um tipo penal, existe um modelo penal que pode ser enquadrado. É um crime se você fornece informações e quem é o responsável poderá ser enquadrado por este crime. E o anexo 15 da Instrução Normativa 45 de 2011, você tem o formulário do PPP e orientação de preenchimento. E agora o próximo passo do nosso curso, do nosso treinamento, é analisar como preencher o PPP. A gente vai ver passo a passo agora como preencher o PPP.